Fala galera, tranquilidade, sejam todos bem-vindos ao canal Bizu com Vagnão e eu sou o Wagner. O tema do vídeo de hoje é sobre o Barro Branco 2023, revisões sobre essa prova, beleza? Então, antes de a gente começar esse vídeo, se você não está inscrito no canal, já sabe, se inscreva, ativa o sino de notificação e deixa aquele like. Perfect. Fala pessoal, boa noite. Essa daqui é uma revisão de história para o concurso de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo de 2023, beleza? Bom, a gente vai seguir aqui um breve roteiro, tá? A gente vai bater alguns pontos do edital, quais são os assuntos recorrentes nas provas e a gente vai fazer alguns exercícios, beleza? Bom, quando a gente fala de conhecimentos gerais, é cobrado na prova de vocês, de soldado, um tema muito importante que é a parte de história, beleza, galera? Então, história aqui é cobrado para vocês. E o que cai de história para essa prova do soldado que vai acontecer agora no dia 17 de setembro, beleza? Bom, primeiro ponto ele vai cobrar Primeira Guerra Mundial, tá? Nazifascismo e Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a globalização e as políticas neoliberais. Isso está colocado dentro de história geral, beleza? E aí o que é cobrado, galera, de história do Brasil aqui, tá? Então tem a Revolução de 30 e a Era Vargas, as constituições republicanas, a estrutura política, os movimentos sociais no período militar, e eu tenho também a abertura política e a redemocratização do Brasil. Galera, o que é legal no edital da banca da VUNESP? Porque aqui, galera, eles colocam numa ordem linear, tá? Então aqui, ó, se a gente for pegar a Primeira Guerra Mundial, ela vai começar aqui, ó, em 1914, tá? E aí, esse último período aqui que está sendo cobrado, da parte de abertura política e redemocratização do Brasil, já é aqui, galera, em 1988, tá? O que eu quero dizer com isso? Então, vem numa ordem linear. Se vocês for pegarem, né, para poder estudar, até legal, porque vocês vão vendo, pô, o que aconteceu depois de 1914, da Primeira Guerra Mundial? A gente tem a Segunda Guerra Mundial, que ocorre quando, né? Em 1939, beleza? Por exemplo, se a gente for pegar aqui, né, na história do Brasil, ele dá o primeiro período, que é 1930, que era Vargas, certo? Só que depois, o que acontece, galera? A gente já tem aqui o período militar. E o período militar, galera, quando ele acontece? Em 1964, beleza? Então, vocês conseguem ver que tem uma ordem linear, então isso fica legal para poder estudar, tá? É como se fosse aquela linha do tempo, tá? Que a gente estuda em história. Então, aqui você vai ter o passado, beleza? Aqui você vai ter o presente e aqui você tem o futuro, tá? Então, você consegue ver uma ordem linear, beleza? Bom, quando a gente fala de história, galera, quando a gente for estudar, é sempre importante a gente ver essas perguntas, tá? Então, por exemplo, aonde ocorreu tal fato, beleza? Então, pô, onde ocorreu tal fato, tá? Depois, quando ocorreu tal fato, beleza? A gente está falando aqui do tempo, tá? A gente também tem, né, o porquê que aconteceu daquilo, né? Qual foi o motivo, beleza? Então, a gente tem aqui também o porquê daquilo, tá? A gente também pode ter, galera, né? Quem estava envolvido, tá? Qual foram as consequências, tá? A gente também tem isso daqui para estudar em história, beleza? Então, onde? A gente tem o local, quando? A gente vai ter o tempo, o porquê, o motivo daquilo acontecer e quem estava envolvido. E a gente tem também as consequências, tá? Qual foram as consequências daquela situação, né? O que aquilo vai levar para o futuro, beleza? Então, a gente aqui também tem as consequências, beleza, galera? Então, é uma parada que é legal quando vocês forem estudar, beleza? Bom, quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, o que a gente tem, galera? Onde ocorreu? A gente sabe que ocorreu na Europa. Quando ocorreu? Tempo. Começar em 1914 e vai terminar em 1918, beleza? Por que ocorreu? A gente sabe que teve uma treta
por questões imperialistas, né? Então a gente tinha países que estavam se industrializando e queriam novos mercados, né? E aí, por causa disso, galera, acabou tendo uma treta, né? As pessoas eram gananciosas naquela época, ainda continuam, queriam mais poder, então teve uma treta. Então você tinha ali França, você tinha a Grã-Bretanha, né, no caso da Inglaterra, e você tinha outros países ali, como a Alemanha, que tinha acabado de se unificar, estava crescendo muito, tinha os Estados Unidos também. Então, por questões imperialistas, por novas áreas de influência e de comércio, teve essa treta da Primeira Guerra Mundial, beleza? Quem estava envolvido? Na Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter a Tríplice Entente, beleza? E a gente tem a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente, galera, a gente vai ter o quê? A Grã-Bretanha, né, que era a Inglaterra, a França e a Rússia. Depois os Estados Unidos entra. A Tríplice Aliança, a gente lembra do A, porque a Alemanha está envolvida, você tem o Império Austro-Húngaro, beleza? E você também tem ali o Império Otomano, tá? Então você vai ter ali essas duas, né, tretas, né, no caso esses dois grupos lutando, beleza? E qual foi a consequência da Primeira Guerra Mundial, galera? A gente vai ter a Segunda Guerra Mundial. Por isso que eu dou esse bizu para vocês, sempre de lembrar desses pronomes, no caso aqui, interrogativo, demonstrativo, relativo também, de perguntar onde ocorreu, quando ocorreu, por que ocorreu, quem estava envolvido, quais consequências, porque fica fácil de estudar a história, tá? E aí a gente faz também um paralelo. Primeira Guerra Mundial, show. Vamos para a Segunda Guerra Mundial. O nazifascismo, galera, ele vai começar lá na Alemanha, tá? Mas por que a gente tem nazifascismo? O nazismo a gente sabe que começa na Alemanha e o fascismo na Itália. O fascismo ele inicia antes, né? Tem a Marcha sobre Roma, tem o Benito Mussolini, que era conhecido como Ducher, que era o condutor, e você tem o nazismo na Alemanha, com o Hitler, que era conhecido como Führer, beleza? E aí você já tem uma treta por causa lá da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela perde, acaba sendo obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, tem que pagar uma indenização para os países vencedores, ela acaba reduzindo o seu poder bélico, né? A questão ali do seu exército, enfim. Então tem um revanchismo. Em contrapartida, galera, em 1929 a gente tem a crise da Bolsa de Valores em Nova York. Isso também acaba afetando muita coisa na Europa, principalmente a questão da Alemanha. E o Hitler vem com um discurso muito convincente sobre a questão do antissemitismo, as paradas dos judeus, que eles eram maus, etc. e tal, e que a Alemanha deveria ser grande. E aí vai vir outras teorias, como a teoria do espaço vital, que os alemães, né, no caso as pessoas que eram da raça ariana, precisavam morar ou habitar espaços maiores. Então tem essa questão do expansionismo alemão. Outra parada também que é importante, a questão da eugenia, né? Que é um racismo, né? A questão tipo de, pô, é só a raça ariana, ela vai ser superior, né? Então, essas teorias também acabaram criando cada vez mais ódio, né, dos alemães para com outras nações, beleza? E aí, juntando tudo isso, né, você tem essa fundação do nazismo, né? O Hitler, ele vira chanceler, tem a questão também do parlamento alemão, que é o Reichstag, que acaba pegando fogo, o Hitler culpa isso, a questão do comunismo, enfim. E aí você vai ter toda essa conformação e a gente forma a Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939 e acaba em 1945, beleza? Qual a consequência disso? Quando ocorreu, né? Na Europa também, tá? Então, onde ocorreu a Europa? Quando? 1939 a 45, né? Por que ocorreu? Justamente por causa da Primeira Guerra Mundial, essa questão do revanchismo e outras coisas econômicas que foram acontecendo, ideológicas também na Europa, né? Quem estava envolvido? A gente vai ter duas divisões. A gente tem o eixo e os aliados. Quem faz parte do eixo? O eixo a gente vai ter a Alemanha com Hitler, a gente vai ter a Itália com Mussolini e o Japão com o Imperador Hirohito, beleza? E a gente vai ter do outro lado também a aliança, beleza? Essa aliança ela vai ser composta por quem? Você vai ter ali a União Soviética, estava com o Mussolini, você tem a França, você tem a Inglaterra e depois você tem a entrada dos Estados Unidos. Então você tem o eixo e os aliados. Qual a consequência disso? Após a Segunda Guerra Mundial, a gente sabe que tem um marco histórico, que é os ataques lá das duas ilhas, né? No Japão, tanto Hiroshima quanto Nagasaki, com o bombardeamento das bombas
atômicas. Inclusive até saiu um filme que está para estrear, o Oppenheimer, que fala do projeto Manhattan, sobre a criação da bomba atômica, né? Até o Einstein, né? O Albert Einstein, um físico, participou também. Enfim, e aí depois vocês vão ter também a consequência disso, que vai ser a Guerra Fria. A Guerra Fria ela vai começar no final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, em 1945, beleza? E ela vai acabar, dependendo do historiador, ou em 1989, que é a queda do Muro de Berlim, barra 1991, que é o final da União Soviética, beleza? Lá com os planos da perestroika e da glasnost no governo do Gorbachev. A Guerra Fria, a gente sabe que vai ser um conflito ideológico, né? Então a gente tem o capitalismo, o socialismo, a questão ali dos Estados Unidos ser uma superpotência, a União Soviética também, várias coisas que vão ocorrer, o Plano Marshall, né, que era um plano de ajuda financeira para países que ficassem mais do lado dos Estados Unidos. A gente também vai ter o Comecon, que era uma outra ajuda financeira para países que ficassem ao lado da União Soviética. Depois, a gente vai ter formações, né, de alianças militares nos Estados Unidos, liderando a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, e a gente também vai ter a União Soviética com o Pacto de Varsóvia, que depois acaba finalizando. E eles vão influenciar países, né? Então você vai ter a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a questão da crise dos mísseis em Cuba, enfim, tudo isso vai tendo essa conformação. O mundo ele fica bipolar, ou seja, você tem dois blocos só que ao final da Guerra Fria, né, ou em 1989 com a queda do Muro de Berlim, ou 1991 com o final da União Soviética, o mundo ele vira multipolar e a gente tem uma nova ordem mundial. Quando vocês lembrarem desse termo, nova ordem mundial, tem a ver com essa questão da Guerra Fria, beleza? E aí, galera, após isso a gente começa a ter a globalização com a chegada da internet e as políticas neoliberais. Então a gente vai ter dentro desse período, na questão econômica, algumas conformações que a geografia também cobra, né? A gente tem a questão do keynesianismo, que o Estado ele vai participar mais da questão da economia. Depois a gente tem modelos, né, de estrutura, né? Por exemplo, você tem um Fordismo, que é a questão ali de trabalhar em partes, né? Por exemplo, tá trabalhando em série, numa fábrica, a gente tem o Taylorismo, que é a questão do homem-hora, essa ideia de trabalho, né? Você vai ter também depois o Toyotismo, com o Just in Time, que é trabalhar só com pequeno estoque, só com o que precisar, e aí vai ter várias políticas ideológicas que a gente conhece, por exemplo, o comunismo, a questão ali do Karl Marx, de defender o proletariado, o capitalismo, ideias liberais, né, com Adam Smith, enfim. E aí você tem essas políticas neoliberais que o Estado ele acaba interagindo menos, participando menos na economia e a economia sendo mais liberal, ou seja, não intervir tanto. Tem a questão, né, de ter menos estatais e mais previdência privada, etc. Beleza, galera? Então aqui a gente finaliza a parte de história geral. Quando a gente vem aqui, galera, e a gente fala também sobre a questão da história do Brasil, a gente começa ali com a Revolução de 1930, tá? E a Era Vargas, 1930, tá? Que vai ser o quê? A gente tem uma revolução que acontece justamente por causa de questões políticas ali, né? O Washington Luiz tinha ganhado, aí era o Vargas para assumir, enfim, tem toda a treta ali, inclusive a polícia militar participa. Um marco importante é a questão dos jovens que morrem, né? Que é o MMDC, Martins Miragaia Drauzio e Camargo. E aí você tem a Revolução ali de 30, por isso que tem um feriado ali de 9 de julho de 1930, Revolução Constitucionalista, enfim, você tem a Era Vargas, beleza? A Era Vargas ela vai começar ali em 1930 e aí tem uns períodos, né? De 37 a 45 você tem Estado Novo, de 1930 a 32 governo constitucionalista. Depois ele vai promulgar ali uma nova Constituição, enfim. E aí você tem toda essa conformação. O Vargas ele acaba votando depois e ele acaba se suicidando, né? E ele deixa ali uma carta dizendo: deixo a vida para entrar para a história e eu faço um adendo para cair em todos os concursos da PM e vestibular, beleza? Bom, e aí a gente vai ter as constituições republicanas, beleza? A primeira constituição que a gente vai ter, galera, na verdade, ela é uma constituição que ela começa em 1824, beleza? Ali durante o Brasil Imperial. Então, aqui a gente tem a questão do poder moderador, que era o poder do imperador, que ele definia tudo, beleza?
E a primeira Constituição republicana, de fato, a gente vai ter ali em 1891, tá? Lembrando que em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca vai proclamar a República, beleza? Em 1891 a gente vai ter a primeira Constituição republicana. E aí depois a gente vai ter outras constituições, beleza? A gente vai ter a própria Constituição de 1934, depois 37, que era conhecido como Polaquinha, 1946, que era também do governo Dutra, depois a gente vai ter a Constituição de 1967, tá? Que foi durante o governo militar ali, beleza, do Castelo Branco, e a última que foi em 1988, que é a nossa Constituição Cidadã até hoje, tá bom? Bom, e a gente também a estrutura política e os movimentos sociais no período militar. Só fazendo o adendo na questão dessas constituições, galera, algumas são importantes, né? Por exemplo, a do governo Vargas, ele permite o voto feminino, tem a questão também ali do analfabeto, a participação mais da população, né? 67 já é uma constituição um pouco mais fechada, né? Focada ali nos militares, enfim, os atos institucionais também é importante falar, tá? E aí a última, a nossa Constituição, ela tem um caráter mais positivista lá da questão da sociologia do Augusto Comte, né? Tanto que o que está na nossa bandeira, né? Ordem e progresso, né? Que é um ideal positivista, já ela é mais liberal, ela tende a querer o Commonwealth, né? Que é o bem comum, enfim, tá? E aí a gente vai ter a estrutura política dos movimentos sociais no período militar. Lembrando que o período militar ele começa justamente por causa dessa questão, tá? De ideias comunistas, enfim. Então você tem ali o primeiro governo, né? Eu costumo usar esse mnemônico, né? Que é o cobra, come, Gef, tá? Então tenta lembrar desse mnemônico aqui, tá? Aqui é um G, beleza, galera? Então, cobra, come, Gef, que é o quê? O primeiro governo vai ser o Castelo Branco, o segundo Costa e Silva, o terceiro Médici, o quarto Geisel e o quinto Figueiredo, tá? Então foram 5 generais que vão se revezar durante a presidência, o governo federal ali, no caso, o Poder Executivo, tá? Então você tem ali o Castelo Branco, ele vai promulgar a primeira Constituição, depois você tem ali o próprio Costa e Silva, que vai fazer os atos institucionais, mas é no governo do Hermílio Gastarazzo Médici, que é o ano de chumbo, que é a maior repressão. No governo Geisel já começa a ficar mais tranquilo, né? E o governo Figueiredo já começa a reabertura política, e aí vem nessa parte aqui da redemocratização, tá? Então o Brasil ele começa a voltar, né, para alguns, né, que caso ali tem várias tretas, né? Então, enfim, tem as pessoas que eram a favor, pessoas que eram contra a questão da ditadura, e tem esse período da redemocratização, no caso, voltando à democracia, tá? E aí também tem a questão do pessoal que foi julgado, né? A questão da anistia, que ela vai ser ampla e geral, tanto para os militares quanto para as pessoas. Lembrando que é sempre importante ver os dois lados da moeda, tanto pessoas que lutaram contra o governo também, e as pessoas que eram do governo lutaram contra as pessoas que estavam praticando terrorismo. Então sempre bom ver os dois lados da moeda, beleza, galera? A prova tenta ser imparcial, mas é importante que vocês conheçam. Tem vários filmes que vocês podem ver, tá? Tem o próprio filme do Getúlio Vargas, que é interessante, tem um filme do Marighella que conta ao lado, né, do pessoal que estava lutando contra o governo militar, né? Então aqui eu não estou para dizer se foi bom, se foi ruim, mas que vocês sempre tenham essa consciência e esse senso crítico de olhar os dois lados da moeda, não acreditar num lado só e nem em outro, vocês verem por vocês, procurarem os fatos, tomar cuidado com fake news, ver o que realmente é verdade, e a partir dali vocês têm já a ideia de vocês, o pensamento, a crítica de vocês, beleza, galera? Então, de história é isso, galera, não é muita coisa, história é uma matéria que dá para vocês conseguirem gabaritar na prova de soldado, beleza? Mas tem que saber como estudar, essas dicas eu dei para vocês de ajuda, fazer revisão e exercício, tá bom? Bom, vamos fazer agora alguns exercícios, galera, para justamente massificar o que a gente acabou de ver. Bom, quando a gente pegar um exercício, galera, primeira coisa a gente vai ler o comando da questão, tá? Então aqui já tá falando que é de história, então tenho aqui, né? Mundo lembra 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Então você já sabe que é sobre a Segunda Guerra Mundial, beleza? Vamos para o enunciado. No dia 8 de maio de 2015, ocorreram solenidades em muitos países da Europa relembrando o final da Segunda Guerra Mundial.
que durou cerca de 6 anos. Então, ele dá o período, igual eu falei para vocês, de 1939 a 1945. Com relação a essa guerra mundial, é correto afirmar que... Aqui, galera, o ideal é a gente tentar ver qualquer alternativa absurda para eliminar, beleza? Vamos na letra A. Desencadeou inúmeras alianças entre países, como a Tríplice Entente, que unia França, Portugal e Espanha. Galera, já está errada. A Tríplice Entente vai ser na Primeira Guerra Mundial. Então, você já elimina. Show? Primeira está errada. Próxima. Foi o estopim para que ocorresse o avanço político e econômico dos países europeus sobre territórios africanos. Galera, aqui tem a questão, né, da própria neocolonização da África, mas não tem nada a ver. Então, também está errada. Próxima. Possibilitou que alguns países europeus, como a Bélgica e a Grécia, desenvolvessem indústrias bélicas. Galera, teve até essa questão, mas a guerra ela não fala realmente sobre isso, entendeu? Tem coisas muito mais importantes do que só esse ponto aqui, até porque assim a Grécia, a participação dela foi bem mínima, tá? Teve início com o bombardeio da base naval dos Estados Unidos no Havaí, Pearl Harbor, por aviões japoneses. Isso aqui a gente chama de distrator, tá, galera? O que é um distrator? É uma questão que ela é verdade, mas ela tá ali para distrair. Galera, sim, isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Tem um próprio filme chamado Pearl Harbor, né? Então, até já deixo aí a indicação para vocês assistirem. Só que não teve início com o bombardeio de Pearl Harbor. Na verdade, isso foi em 1941. Lembrando que a guerra ela vai começar em 1939. O que acontece? Teve a questão da Alemanha invadindo a Polônia. Então, isso não foi o início. Essa é uma questão que ela estava quase correta, tá? Sim, envolveu países aliados de todos os continentes contra países do eixo. Lembra que os aliados eu tinha um eixo, que era Japão, Alemanha e Itália. Então a resposta correta aqui, galera, vai ser a letra E, beleza? Então sempre tem que tomar cuidado com esse tipo de questão, eliminar as absurdas, chegar na resposta correta, tá bom? Próxima questão, galera. Quando tiver questão de shard, a gente tem que fazer uma análise, tá? Então, dá uma olhada no desenho, dá uma olhada aqui no rodapé, tá? Então, aqui eu tenho o tio Sam, que ele é representado aqui pelos Estados Unidos, e aqui eu tenho o urso, que é representado também pela União Soviética, beleza? Então, aqui parece que eles estão jogando uma partida de xadrez, né? E cada um tá ali com o seu domínio, beleza? Vamos lá. A respeito do período de confrontos representado na charge, é correto afirmar que: letra A. Um dos principais eventos do período foi a extinção de organizações internacionais como a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Na verdade, a OTAN tem até hoje. Inclusive, a questão da guerra da Ucrânia, eles estão querendo incluir. Então, não é essa daqui, já elimino, beleza? Próxima. O período teve seu apogeu no final da década de 90, quando os Estados Unidos começaram as invasões do Irã e do Iraque. O Irã vai ser depois do Iraque antes. E o Iraque, galera, vai ser bem depois, tá? Então não tem nada a ver, até porque em 1990 você já tem um final, tá? Então essa questão aqui também, ela tá errada. Próximo. O maior embate no período ocorreu quando os países europeus romperam o acordo de paz com os Estados Unidos e fundaram a União Europeia. A União Europeia, galera, ela é mais um bloco econômico, tá? E não tem nada a ver em relação a isso de romper com os Estados Unidos. Até hoje eles são parceiros de negócios, tá? Então nada a ver, tá errado. D. O período teve momentos de grande tensão política e ideológica, que envolveram conflitos como a Guerra do Vietnã e a Revolução Cubana. Perfeito, essa daqui já é a nossa resposta. Vamos analisar a outra, tá? Vamos lá. A disputa teve seu encerramento na década de 70, quando a então União Soviética aceitou o predomínio espacial estadunidense. Nada a ver, galera, essa questão tá errada. Você tem a questão, né, da corrida espacial para lançar o homem à Lua. A gente teve primeiro o Yuri Gagarin, que foi um astronauta da União Soviética. Depois você vai ter ali Depois vocês vão ter ali também a questão do ônibus espacial Sputnik, enfim. Depois você tem o próprio Neil Armstrong em 1967, que ele vai para a Lua e tem aquela frase simbólica, né? Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade, beleza? Então não tem nada a ver, essa questão está totalmente errada e não teve final na década de 70. Então a resposta correta é a letra D, beleza? Pô, peguei a questão, comecei a fazer análise, achei difícil, pula. Não adianta ficar tentando fazer a questão, tá perdendo tempo. Tempo na prova é precioso, então tenta fazer uma questão que você tem facilidade, beleza? Próxima, vamos lá, 34. O ato institucional era o decreto utilizado pelos militares, beleza?
para legitimarem suas decisões. Em dezembro de 1968, ocorreu a promulgação do Ato Institucional número 5, conhecido como AI-5, que em seu preâmbulo dizia ser uma necessidade para atingir os objetivos da Revolução, com vistas a encontrar os meios indispensáveis para a obra de reconstrução econômica, financeira e moral do país, beleza? E ele pergunta, o AI-5 foi promulgado no governo. Galera, promulgado é que ele foi ali protocolado, ele foi iniciado, etc. Lembra que o governo militar, ele vai começar em 1964 e termina em 1985, tá? Então, o governo militar, ele inicia em 1964 e ele vai terminar em 1985, tá? Lembra a aula do bizu que eu dei para vocês? Cobra, come, Guefe, beleza? Então, o primeiro presidente militar foi Castelo Branco, depois Costa e Silva, depois Médici, Geisel e Figueiredo. Aqui, galera, vamos analisar. Costa e Silva representou o fechamento do sistema político, restringiu drasticamente a cidadania e permitiu ampliação de repressão policial militar. Essa é uma questão difícil, você tem que saber, tá? Galera, o AI-5, quem vai fazer ele, quem cria ele é o governo do Castelo Branco, mas quem vai promulgar é no governo do Costa e Silva, beleza? Então, a alternativa correta seria a letra A. Vamos analisar as outras, beleza? Castelo Branco e fixou eleições indiretas para governadores e prefeitos das capitais. Acabou com a garantia de habeas corpus e ampliou a repressão policial. Galera, uma parte disso aqui está correto, mas isso foi o quê? No governo do Costa e Silva, né? Quem promulga é o Costa e Silva, mas para quem cria isso é o Castelo Branco. Então essa está parcialmente correta, aquele aí que eu chamo de distrator. João Figueiredo fechou o Congresso e determinou as regras para a aprovação da nova Constituição e suspendeu os direitos políticos de oposicionistas. Galera, aqui está uma mescla de mistura. Figueiredo vai ser o último governo, ou a data que ele dá, então não tem nada a ver. Dava para matar também pela data. Gastarazzo Médici estabeleceu as eleições diretas para os cargos de presidente e governador. Extinguiu os partidos políticos e permitiu ao executivo caçar mandatos. Galera, tudo isso daqui ele está falando sobre o AI-5, tá correto? Mas não foi o Médici, e sim Costa e Silva. Então essa questão também estava parcialmente correta, tá? Mas não é a resposta correta. Ernesto Geisel e deu ao executivo plenos poderes para caçar mandatos, além de suspender a estabilidade de funcionários públicos e militares. Perfeito, só que também tá falando do AI-5, mas não foi o Geisel, foi o Costa e Silva. Portanto, a resposta correta foi a letra A, beleza? Bom, vamos lá fazer o cara crachá. 31 a gente chegou na letra E, então a gente acertou. A 32 a gente chegou na letra D. E a 34 a gente chegou na letra A. Faz 3 questões que a gente fez, tá? Uma coisa que é importante para vocês, galera. Esse daqui foi o gabarito da prova da PMSP de 2015. Olha aqui, versão 2. Às vezes, quando sai o gabarito, a prova de vocês é versão 1, versão 3 e vocês acabam analisando o gabarito errado. E aí a pessoa, pô, não passei. Toma cuidado, que às vezes você passou, era só ter dado uma olhada com calma, beleza? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Então tem aqui as redes sociais para vocês seguirem. E é isso aí. Bom, galera, e esse foi o vídeo da revisão. Espero que você tenha gostado. Vou explicar um pouco como é que funciona a mentoria para quem tem interesse. Vou deixar na descrição desse vídeo, tá? O grupo de WhatsApp, onde você consegue entrar e obter mais informações, beleza? Como obter êxito na prova objetiva e passar. Tem a mentoria que eu faço que, pô, tá ajudando muita gente. Ano passado, alunos passaram no Barro Branco, vários alunos passaram para soldado. Então, se você está cansado de fazer prova e reprova, não sabe como é que estuda, não sabe como é que faz a prova, eu vou estar te ajudando, beleza? Então aqui na mentoria a gente aborda diversos assuntos, como a gente monta cronograma de forma personalizada, de acordo com a disponibilidade de tempo que você tem, a forma correta de estudar cada parte, matemática, linguagens humanas, redação, beleza? Outra coisa também, como você vai fazer a prova no dia para ter um desempenho melhor. Às vezes você está utilizando recursos que não são viáveis para aquela prova. É importante você entender como é que funciona a banca da VUNESP, no caso que vai ser a próxima prova, critérios de correção, como você ganhar tempo, otimizar seu tempo durante ali a sua preparação e também, consequentemente, bem na prova, fator psicológico também para você se manter calmo. Tudo isso e acompanhando dicas, técnicas, por revisão, tirar dúvida, vocês estarão fazendo comigo na mentoria. Se você quer saber mais informações, vai ter um grupo aqui, só você clicar nesse link, vai direcionar e você tem mais informações lá. Beleza, galera? Então é isso, galera. Espero vocês no próximo vídeo. Me sigam lá no Instagram, @bizucomvagnão, e eu vejo vocês na próxima.